Tinha um irmão que era um ancião irlandês, que militava na igreja anglicana. Nós estamos falando aí do século XVII. Mas ele tinha uma pena tão hábil que ele foi chamado de Shakespeare dos teólogos. Porque a poesia dele era muito fina e muito acurada por causa do seu grande conhecimento bíblico. Então, eu espero que você possa apreciar esse lindo texto que ele escreveu sobre a morte. Preste atenção. Morte, filho da antiga serpente. Tu tinhas outrora um aguilhão, assim como o tinha o teu antepassado. A morte, antigo filho da serpente, a morte só existe por conta da desobediência. Desobediência de Adão e Eva, quando Deus falou para não comer da árvore, e eles foram lá comer da árvore. Só que essa desobediência que hoje um filho tem com o pai, essa desobediência que um tem com o outro, vamos colocar assim, essa desobediência, ela é fruto da serpente. E o fruto da serpente é a morte do homem. À medida que você nasce de novo, você regenera o seu relacionamento com Deus e, portanto, você reata aquele relacionamento original antes da queda do homem, garantindo a sua vida eterna. Não tendo mais a morte. Porque a morte física, para quem é filho de Deus, é irrelevante. Eu tenho a vida eterna. Eu já tenho um corpo glorificado prometido para mim. Para que eu vou me desgastar? Mas eu tenho que obedecer a Deus agora. E esse é o processo da salvação com as circunstâncias. É obedecer ao Espírito Santo agora, pelas circunstâncias. Te conduzia ao inferno e ao fogo ardente. Mas aqueles dias escuros terminaram. Tua insensata maldade sepultou o teu aguilhão na profunda... Insensata maldade. A maldade, per si, ela é insensata para quem tem vida espiritual. E quando eu tenho uma maldade com alguém, o Espírito Santo vem e me adverte. Eu peço perdão. Eu fico triste por ter sido mal com o outro. Agora, quem não tem o Espírito Santo nem se apercebe da maldade. Ainda diz que ama o outro, porque não percebe a maldade que está cometendo. E a maldade, sobretudo, é com ela mesma. A pessoa que faz mal ao outro está fazendo um mal muito maior a ela própria. Ela adoece com a maldade que ela faz ao outro. Mas quem é filho de Deus é advertido pela maldade, se entristece, porque entristeceu ao pai. E o pai perdoa, desde que haja arrependimento do filho. Agora, quem não tem o Espírito Santo para advertir, não vai perceber a maldade, vai causar outras maldades cada vez maior. Por quê? Porque à medida que não tem a proteção do Espírito Santo, vem o maligno
e entra na mente da pessoa, e ela vai causando cada vez mais males ao próprio filho, à própria filha, ao próprio marido, à própria mulher, a si própria. A nossa única salvação é ter Cristo no coração. Caso contrário, é o inferno, o que já está acontecendo na nossa vida e vai ser muito pior quando da vinda de Cristo, porque aí você vai para o trono branco e vai viver eternamente nos lagos de enxofre, ou seja, no inferno. E extensa ferida no lado do nosso Salvador. E agora, tu és algo subjugado e inofensivo, algo que ousamos não temer. Desde que ouvimos que o nosso triunfante Deus, para punir-te pela afronta que fizeste a ele no madeiro, arrancou as chaves do inferno das tuas mãos e fez de ti um porteiro no portão da vida, que é o teu inimigo mortal. Que lindo texto! Ele escreve se referindo à morte, com essas maravilhosas palavras. Olha o final do texto. Fez de ti, se referindo à morte, um porteiro no portão da vida, que é o teu inimigo mortal. Louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor tardar e essa morte física, biológica, operar em qualquer um de nós, ela só terá poder de fazer algo, de nos transportar de uma esfera onde ela exerce o seu poder para uma outra esfera onde ela não tem nenhum poder. Por isso, um irmão também do passado já disse assim: a morte dos santos, ela foi feita em Cristo, mensageira de bem-aventurança eterna. Por isso, Paulo disse: eu prefiro partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Agora, qualquer irmãos, cristão sente isso. Nós vamos caminhar por alguns textos, até onde pudermos, mas ao dar o primeiro passo, gostaria muito que algo já fosse mantido claro nos nossos corações. Um irmão já mencionou isso aqui, apenas de passagem. O pensamento grego a respeito da morte é absolutamente diferente do pensamento cristão. Então, você sabe que, especialmente a partir de Sócrates, nós estamos falando do século V a.C., ele usava a expressão amiga para a morte. Mas veja, isso é antes de Cristo. Sócrates. O que nós acabamos de falar aqui é o que a morte foi feita em Cristo, por causa da vitória de Cristo sobre a morte. Mas esse homem está vivendo 5 séculos antes de Cristo. Então, por causa da ênfase do pensamento grego, eles entendiam então que a alma era imortal, a ênfase da filosofia grega era a imortalidade da alma. Essa não é a ênfase do Novo Testamento, ou a ênfase cristã. A ênfase cristã é a ressurreição do corpo, que é muito diferente da imortalidade da alma. Porque eles enviam a morte como uma amiga? Porque eles consideravam que o corpo material, por ser matéria, era essencialmente mal, já foi dito aqui, estamos repetindo, e ele então era considerado uma prisão ou um cárcere para a alma. Então, quando nós olhamos a morte de Sócrates, ouça bem, e a morte de Jesus, nós vamos ver um quadro extremamente interessante. É dito na história que Sócrates teve uma conversa pela manhã com seus discípulos sobre esse assunto, da imortalidade da alma. E quando ele terminou esse encontro com seus discípulos, ele fez algo. Ele foi impavidamente, sem nenhuma emoção, sem nenhum medo, sem nenhum tremor. Ele tomou um cálice de cicuta, um veneno, e se suicidou. Porque ele entendia que livrar-se do corpo através da morte, a morte era amiga, na sua ideia equivocada, a morte era uma amiga que o livrava da prisão do corpo
e faria com que a alma entrasse, então, no seu estado imortal, livre dessa prisão temporal tão cansativa e angustiante. É claro, esse foi um laço do inimigo.